Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenny e nós estamos iniciando mais um podcast aqui da nossa paróquia, Os Atos dos Católicos, para nós podermos cada vez mais nos aprofundarmos na nossa vivência de fé, da nossa igreja, da nossa fé católica, apostólica, romana nos tempos de hoje. E nós temos hoje a alegria de receber o Padre Diogo. Tudo bem, Padre? Boa noite, meu irmão, meu amigo Padre Kenny, a todos os amigos e amigas da paróquia de São Cristóvão e até aonde chega esse podcast, porque as redes sociais ampliam as nossas vozes, a gente perde a dimensão de onde chega, mas uma alegria poder estar aqui com o senhor nessa noite. Estamos terminando a primeira noite da Semana da Família e tá cheio de comida aqui, ó, gente, porque a gente não jantou, não teve nem tempo disso, então a gente botou um negócio que vai forrando o estômago e a gente poder gravar esse programa especial para vocês. O Padre Diogo é lá da Diocese de Bragança Paulista, faz parte aqui da nossa província de Campinas, né? Só que a gente tá numa ponta, o senhor tá na outra. Exatamente. Né? E hoje ele veio aqui partilhar conosco sobre a família e o tema de hoje foi a igreja doméstica, né, Padre? Como é que é importante a gente aprender a ser igreja na nossa casa, né? Foi lindo, foi uma noite muito especial. Parabéns pela iniciativa que o senhor teve junto com os seus agentes de pastorais. Como eu dizia para eles, digo aqui para todos que nos escutam, que nos assistem, que o tema da família é um tema que toca a todos nós. Então é um tema necessário de ser discutido, de nós padres nos debruçarmos sobre, porque essa é a nossa missão como igreja, né? Sermos estes grandes guardiões da família, principalmente diante dos desafios que nós temos enfrentado nos tempos atuais. E quando as pessoas se dão conta de que esta igreja começa em casa e que depende de cada um de nós para que ela seja realmente igreja, tudo muda, né? Como eu dizia também na nossa palestra, que família a gente não escolhe, família a gente acolhe. Então, a partir dessa experiência, eu acho que a gente consegue fazer aquilo que Jesus nos pediu. Fazer da nossa casa, da nossa família, um ambiente de paz, de oração, porque assim, juntos, a gente enfrenta as dificuldades mais fácil. Né? Eu ouvi uma vez um padre amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele falava que o lugar, a escola que Deus nos coloca, nos matricula para a gente viver, aprender a palavra dele, é a família. É a família. A família é o lugar que a gente mais precisa aprender a praticar o evangelho, porque o evangelho ele é muito exigente, ele pede para a gente amar os inimigos. E às vezes a gente tem dificuldade de amar os que são amigos, os que estão em casa. Tem o mesmo sangue, né? E o desafio é porque a gente não consegue... Fora de casa, a gente até consegue assumir um papel. Muitas vezes consegue até ser um personagem. Na própria comunidade, na própria igreja. O senhor é pároco, o senhor sabe. Mas dentro de casa, as pessoas conhecem a gente, de fato. Quem nós somos quando a luz se apaga. E é por isso que é tão desafiador e tão santificante, porque a gente sabe que santidade passa pela nossa verdade daquilo que nós somos, né? Então eu acho que a família não é só, como o senhor disse, é uma escola, mas de fato é um lugar de forja mesmo para todos nós, né? De conversão diária. Sem dúvida. E a temática que a gente trabalhou hoje, que foi essa questão da igreja no lar, ela é, acho que talvez o princípio do evangelho, porque o verbo se faz carne numa família. Né? Numa família. Deus, tem aquela frase que é clichê, mas é bonita, né? Mãe é tão bom que até Deus quis ter Exatamente. Uma, né? Mas de fato, família é tanto um sonho de Deus que até para o seu filho ele sonhou uma família, né? Uma família que pudesse acolher, como o senhor falou, né? Porque de maneira muito especial nos nossos tempos, eu sinto, e imagino que o senhor também sinta isso, o grande problema das pessoas é falta de acolhimento. Sim. Porque nós todos parece que vivemos num período em que ou a gente vive uma grande disputa para chegar em algum lugar, que às vezes a gente nem sabe qual é esse lugar que a gente está querendo tanto chegar, né? Ou então a gente vive uma espécie de... em que a gente vai se fechando porque a gente tem medo de se expor, de mostrar aquilo que a gente é e não ser aceito e tal, né? Então, acolher talvez seja a palavra mais relacionada a amor na prática dentro de uma casa, né? Sem sombra de dúvidas. E o desafio hoje é esse. Por quê? Nós vivemos uma sociedade muito exteriorizada, né? Então, a preocupação com a autoimagem, a preocupação com aquilo que os outros veem, com aquilo que os outros pensam, hoje performa muito com o nosso comportamento, né? Faz com que a gente esteja todo instante preocupado com isso. Em alguns lugares, e
de fato, e dentro da família a gente percebe isso de maneira mais acentuada, assumir papéis se torna cada vez algo menos feito, né? Então, acho que a grande dificuldade da gente acolher a nossa família, acolher a nossa história, é porque a gente não quer assumir o papel de protagonista. Uhum. Muitas das vezes a gente se esconde atrás de uma história da nossa família, porque nós sabemos que onde tem família, onde tem pessoas, a gente tem desafios, a gente tem provações. Jesus não enganou ninguém quando ele disse: no mundo tereis provações, tereis aflições, mas coragem porque eu venci o mundo. Então, quando a gente fica olhando muito para fora, a gente acaba fazendo uma idealização daquilo que seria a família perfeita, só que não existe família perfeita aqui na Terra. Então aí a gente fica muitas das vezes querendo aquele tipo de filho, aquele tipo de marido, aquele tipo de esposa, aquele tipo de relacionamento que a gente cria na nossa cabeça como sendo real, porque a gente viu isso na rede social, porque a gente viu isso numa novela. Só que a vida real e concreta, ela é feita totalmente do avesso disso. E às vezes não é nem só olhar o tipo de marido e filho, às vezes a gente olha o tipo de carro e casa. Exato, e aí a gente condiciona o nosso ser família e o nosso ser feliz na família a essas realidades. Por isso que a acolhida, não a ideia de escolha, mas de acolher, é tão fundamental para que a gente comece a ser família de verdade. Eu digo da minha própria história. Quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a minha família, eu não tenho uma família que aos olhos das pessoas, da sociedade, seria uma família normal. Ou uma família ideal. Se nós formos olhar, por exemplo, da própria Sagrada Família, a própria Sagrada Família começa com um grande dilema. Ora, como que eu vou acolher um filho que não é meu? Então precisou de uma intervenção divina. Olha, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que ela está gerando dentro dela não é o fruto de uma infidelidade contigo. Pelo contrário, é um projeto maior do que o seu. Então, se a gente parasse para olhar para a Sagrada Família, nós entenderíamos que o que faz uma família ser sagrada e ser santa é as relações que nós estabelecemos dentro de casa, do amor, do respeito, da cumplicidade. Que é o que José faz. Ele tem que acolher um projeto que não era o dele. E é bonito. É muito forte isso. Sem dúvida. Porque uma coisa que o senhor falou e me veio aqui é que justamente a gente não tem força para isso. Como que José conseguiu isso? Porque antes de tudo a Bíblia fala, né, que o José era justo. Né? Justo na Bíblia é aquele que vive verdadeiramente a vontade de Deus. Exatamente, né? Então ele era justo e por isso, porque ele vivia da vontade, da providência de Deus, inclusive na sua plena convicção de fé, ele conseguia descansar. E a gente só ouve a Deus realmente quando no descanso, quando a gente para, né? Eu gravei ontem um vídeo falando justamente sobre essa experiência do cansaço, porque muitas das vezes nos atendimentos, o que a gente mais percebe é que as pessoas querem desistir da sua casa, desistir da sua família, desistir das realidades familiares, não porque acabou, mas porque elas estão cansadas. E há uma grande diferença entre uma família que chegou ao fim e uma família onde as relações estão cansadas. Porque se fala demais e se ouve de menos. Existem pessoas que colocam em risco o seu matrimônio porque elas querem ganhar todas as discussões. Existem famílias que colocam em xeque a educação dos seus filhos porque os pais não querem entender que quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. Quando a gente fica velho, a gente quer mudar o jovem. Então, às vezes, e na maioria das vezes, o que tem nos faltado é a humildade de José de conseguir, em nome de um projeto que é maior do que ele, abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. E veja que em tudo a Sagrada Família nunca viveu uma realidade confortável. Eu fico olhando hoje, né? Tá muito na moda essa questão do chá revelação, dos mês-versário, né? Gente, Nossa Senhora não teve tempo de preparar o enxoval do menino Jesus. Às vezes eu pego moças que ficam frustradas porque elas não tiveram uma oportunidade de ter um chá revelação, de ter um enxoval perfeito. Meu Deus do céu, o rei do mundo, o rei do universo, nosso Senhor, também não teve isso e nem por isso ele teve uma vida triste. Então veja que tudo que a gente condiciona para a nossa felicidade são realidades que não são essenciais. São coisas supérfluas que a gente consegue viver bem, mas que é preciso fazer esse ajuste.
esse ajuste de perspectiva. Né? Eu acho que a Semana da Família que o senhor propõe, ela tem como característica justamente isso. Ser algo que nos faça mudar de perspectiva, olharmos a nossa casa e o ser família com um outro olhar. Ter a humildade de trocar o nosso óculos para assumir o óculos de Deus e da igreja, para a gente perceber que a nossa família tem jeito. É muito forte o que o senhor falou, porque me fez pensar uma música antiga que falava assim: é meu cansaço que a outros descansem, né? Porque existe um cansaço que descansa os outros. E esse é o cansaço justo, né? Porque talvez o grande problema é que a gente está se cansando com aquilo que a gente não foi chamado para se cansar. Isso. Quer dizer, Deus nos dá uma vocação, e essa vocação, para quem está nos ouvindo, a maioria das pessoas, imagino que é familiar e não sacerdotal, né? Enfim, essa é a nossa vocação. Só que às vezes a gente fica tão vidrado, né, em subir posições que a gente deixa de lado relações na nossa casa. Aquela dificuldade de assumir papéis, a gente fica performando todo instante. Então veja, a nossa mãe e o nosso pai, quando eles são nossa mãe e nosso pai e assumem esse papel dentro de casa, eles não vivem uma vida tranquila. Eles têm paz, mas não têm sossego. O bom pai e a boa mãe, ele tem paz, mas ele não tem sossego. Eu olho os pais de família, as mães de família, e eu vejo que não existe nada romântico na vocação, na maternidade, na paternidade. Há algo de heróico. Sem dúvida. Não é? Porque, imagine você trabalha o dia inteiro fora, aí você chega em casa, você quer descansar. Só que você tem crianças que exigem de você uma atenção que elas não tiveram ao longo do dia. E aí você precisa, mais uma vez, morrer para você mesmo, para gastar o que você não tem com os da sua casa, com o seu filho, com a sua esposa, para poder dar para eles o mínimo que eles precisam do pai e do esposo, para que você consiga fazer com que a sua estrutura familiar fique de pé. Padre Kenny, sem espiritualidade isso é impossível. Não tem. Se esse pai, se essa mãe não enxergar nisso a necessidade da força e da graça de Deus, não consegue. Por isso que eu digo que vocação, como o senhor bem lembrou, só é sustentada por uma espiritualidade forte. Por isso que o pai e a mãe que reza, ele pode até dormir cansado, só que o cansaço dele descansou alguém. Sem dúvida. Então ele dorme em paz, com a consciência tranquila. Diferentemente de um pai que é irresponsável, uma mãe que é irresponsável, que talvez fique o dia inteiro no telefone, ou saia do serviço e vá primeiro... eu vou primeiro jogar o meu futebol, ficar com os meus amigos. Não estou dizendo que isso não seja necessário. Estou dizendo que isso é uma vez na semana. Não é você esquecer que você tem um compromisso com quem está em casa e fazer da sua vida de homem uma vida adolescente e responsável. Que você também vai se cansar, mas é um cansaço que não vai descansar os outros. E por isso não vai dar fruto, não vai dar certo. Então, eu vejo hoje, diante dos atendimentos que eu tenho, diante das realidades que eu convivo, porque a família faz parte do meu ministério, né? Eu vejo esse apelo, esse chamado da parte de Deus. Eu vejo que as pessoas realmente elas perderam a noção que o ser família não é algo que a gente aprende em podcast, não é algo que a gente aprende lendo livro, não é algo que a gente aprende fazendo consultoria. O ser família é algo que a gente aprende vivendo, gastando tempo com os nossos. E com Deus, né? E com Deus, né? Que, olha, minha avó foi mãe de 11. A minha avó era analfabeta. Minha avó não teve como ler um livro Como Educar Meninos, Como Educar Meninas. Os primeiros, meus tios mais velhos, eles sofreram o que os do meio, os mais novos, não sofreram. Porque a própria experiência da vida foi ensinando aos meus avós como serem pais. Os mais velhos, em relação aos mais novos, foram muito mais resilientes. Porque tempos difíceis, né, como diz a frase, formam homens fortes. E a gente percebe que isso a gente tem tirado das pessoas, a possibilidade das pessoas delas aprenderem. Esses dias eu vi uma avó que ela queria ser mais mãe do que a mãe da criança. Eu entendo que isso é um cuidado, mas se ela não permite que aquela moça faça a experiência que ela precisa fazer para aprender a ser mãe, ela vai correr o risco de estragar o neto. E aí ela não vai estar no seu papel. A mesma coisa do casamento, eu sempre digo.
Os jovenzinhos, ai, padre, a gente quer se casar porque a gente se gosta, a gente se ama. Eu pergunto pra moça, você sabe fazer pelo menos um arroz com feijão? Não, padre, não precisa, a gente pede comida. Falei, peraí, vamos lá. O que você tá imaginando que é o casamento? Você acha que o casamento é uma realidade que vocês vão passar a vida inteira terceirizando responsabilidades? Escuta, vai chegar uma hora que o seu marido vai cansar de comer iFood. E quando ele quiser comer um arroz com feijão e você não souber fazer, ele vai comer na casa da mãe dele. Aí ele chega na casa da mãe dele pra comer um arroz e feijão, a mãe vai perguntar assim, por que fulana não veio? Ah, ela não veio porque a gente brigou. Por que brigou? É porque ela não sabe fazer arroz com feijão. Aí você já coloca uma semente de Satanás, porque daí a sogra vai dizer, tá vendo? Eu falei pra você não casar com essa mulher. Agora, quando você quer comer uma comida, você tem que vir na minha casa. Por que ela não cozinha? Você percebe que às vezes é um detalhe. Pode parecer um detalhe, mas cria uma fissura que poderia ser resolvida pelo simples fato da gente entender que o saber fazer uma comida, tanto para o homem como para a mulher, não é uma coisa, não é um detalhe para que um casamento dê certo. Ele é condição. Você e eu, como padres, se nós não tivéssemos tido em casa uma base para saber limpar, para saber cozinhar, para saber arrumar uma cama, para saber fazer o mínimo, a gente não sobreviveria no seminário. Não. E dependendo da paróquia em que você está também. Você não sobrevive. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, que bacana, né? O senhor é padre, o senhor não tem que se preocupar com nada disso, não. A minha mãe, como mãe, ela me preparou para a vida, ela não me preparou para a paróquia. Então, eu lembro quando minha mãe me disse assim, ó, eu vou te ensinar a passar, eu vou te ensinar a cozinhar minimamente, a limpar uma casa, porque se você se casar, você vai ser um ótimo companheiro para sua esposa. Se você não se casar, você não vai morrer de fome. Então, é esse assumir papéis, esse deixar de idealizar as coisas, que eu acredito que tenha sido a grande fissura nas nossas relações familiares, na nossa igreja doméstica. E eu percebo também que existe muita comparação por causa disso, né? Principalmente em rede social, quando a gente tem acesso aos ganhos, às conquistas, às alegrias e às viagens dos outros muito fáceis, né? E exclusivas, né? Porque ninguém compartilha desgraça, problema em rede social, né? Sim. E acaba que muitas pessoas, às vezes, e eu vejo isso muito no pessoal solteirão que tá buscando o seu José, a sua Maria, né? Como o pessoal gosta de falar, mas que às vezes idealizam alguém, né? Que vê no Instagram, que vê no sei lá, no cara que é um influencer, às vezes, católico. Um bem-sucedido, né? Justamente, né? O senhor falou, o senhor matou a charada, porque assim, eu estava vendo na semana passada uma reportagem dizendo que o número de solteiros é cada vez maior e a faixa etária de solteiros também é cada vez maior. E aí a reportagem perguntava assim para as pessoas, por que você ainda não está com alguém? É por falta de opção? 90% das respostas não era por falta de opção. As pessoas alegavam uma falta de incompatibilidade. E qual que é a incompatibilidade? Aí que é o problema. Aí que tá o problema. Por quê? Tá todo mundo esperando uma pessoa pronta. Tá todo mundo esperando uma pessoa perfeita. Nós que somos padres sabemos que a vida humana ela é feita de conversões. São conversões diárias que nós vamos tendo, contando com a graça de Deus para que o homem novo vá nos ajudando a reconhecer o que é vício para converter esse vício em virtude. E esse lugar de forjar pessoas e de fazer pessoas melhores é a família. Então as pessoas estão abrindo mão de ter um relacionamento porque elas não querem ter que conversar com a realidade, com a humanidade, com a verdade do outro, porque elas estão esperando o bem-sucedido da rede social, o par perfeito, e em nome disso o tempo está passando, a gente vê cada vez mais tarde os jovens saindo de casa, e muitas das vezes, por que a gente tem tido tantas crianças com dificuldade de disciplina? Porque tem muitos pais que estão ficando pais quando já eram para ser avós dos seus próprios filhos. Então o senhor começa a observar isso para o senhor ver na sua realidade. Não tem força física. Não tem força física para brincar com o filho. Por quê? Porque a ordem natural da vida, ela cobra da gente. Isso não é etarismo, tá? Pelo amor de Deus. Claro que não. Mas a ordem natural da vida diz isso. Você tem que ter uma faixa de
de tempo para você ter os seus filhos, para que de fato você seja pai deles e não avô deles, porque o seu corpo não vai ter estrutura para isso. E eu digo para os meus jovens e digo para as pessoas mais velhas, você precisa pedir a Deus que coloque no seu caminho uma pessoa que queira construir uma família com você. Que queira, junto com a graça de Deus, amparado pela graça de Deus, viver essa experiência. Porque o próprio catecismo diz que o matrimônio é uma escola de santificação. Então, se vocês ficarem esperando uma pessoa pronta, um príncipe chegar no cavalo branco, não adianta rezar, fazer novena, participar de encontros de solteiros, porque não vai encontrar, não vai achar. Bota um checklist também que é muito complicado. O cara É tem o que eu ir no falo. O terço dos padrão, homens, não. né? O padrão hoje é um padrão assim muito mais voltado para performance do que para a realidade. O cara tem que estar já com tanto no emprego, do salário, ou a casa e a vida resolvida, e com o carro. E quando você vai ver, meu Deus do céu, você quer o quê? Você quer né? Enfim. Não existe, gente. Não, a gente atende, a gente sabe. Esse bom partido que fala, né? Eu estou esperando um bom partido. Este bom partido, se for uma pessoa que tenha os valores que você tem, que ame o que você ame, como diz Santo Tomás de Aquino, né? Que odeie aquilo que você rejeita, agarre-se a ele, construa uma vida a dois, porque eu acho que esse tipo de conquista é esse tipo de conquista que faz com que o amor seja celebrado quando a gente pega aí 60 anos de matrimônio, 70 anos de matrimônio. Não foram pessoas que... uma pessoa muito bem-sucedida que casou com uma pessoa muito bem-sucedida e ficou até o fim da vida. Por quê? É interessante. O que une muito Nossa Senhora São José são as dificuldades que eles enfrentaram até o fim da vida. Sem dúvida. O que une ali a proteção de José a Nossa Senhora, gente, essa família não teve sossego. Tem que fugir daqui, tem que correr para lá, dificuldade aqui, bate na porta, ninguém quer acolher, depois vai levar o menino Jesus, perde o filho. Gente, quem já perdeu um filho em Aparecida por algumas horas, deve imaginar o que Nossa Senhora passou porque perdeu o filho por 3 dias. As piadas que houve... Exatamente, você não pensa que é porque ela era Nossa Senhora que não via piadinha. Que não ouvia as piadas, que mãe irresponsável, onde você estava com a cabeça. E olha que naquela época nem tinha diagnóstico, né? Nem tinha tanto diagnóstico. Então, o que a gente está falando aqui hoje, gente, pode parecer que não seja a expectativa que vocês tinham sobre igreja doméstica, mas o que eu falei aqui para o pessoal da paróquia do Padre Kenny, nós estamos dividindo aqui, é que a nossa ideia de igreja doméstica tem que partir da verdade do dia a dia. A gente tem que parar de romantizar esse ideal de família católica perfeita também, porque, olha, vamos combinar aqui. Não olhe para a vida de influencers católicos como sendo modelo para você. Sim. Porque há muitos deles que estão pregando uma coisa, mas que não estão vivendo o que estão pregando. Essa mesma questão da abertura à vida, que é um tema que ninguém está tratando, mas que é muito sério. Sem dúvida. Ser aberto à vida não é assumir uma paternidade ou uma maternidade irresponsável. Eu não posso ter filhos sem ter, no mínimo, a ideia da responsabilidade que eu vou ter que ter na criação desses filhos. Para depois não acontecer o que, infelizmente, eu vejo em alguns lugares, influencers e missionários, vivendo esta opção para que as paróquias e para que os outros paguem a educação dos seus filhos. Isso não é certo, Padre Kenny. Isso não é abertura à vida. Sim. Isso é irresponsabilidade. Né? E às vezes, quando eu me deparo com alguns casos assim, né? É muito interessante o senhor tocar nesse tema, porque eu sempre faço uma pergunta, né? Quantos filhos vocês estão dispostos a ter? Quantos Deus mandar? E quanto tempo você tira do seu dia para rezar? Porque Deus quer te mandar filhos para você levar eles para o céu, não para você condenar eles para o inferno. Porque se a gente não está disposto a ter uma vida de conversão, a amar mais, se a gente não tem paciência com o único filho que tenho, para que eu vou pegar o segundo? Se no primeiro eu já estou perdendo, estressando, indo dormir em quarto do lado. A gente precisa primeiro ajeitar as coisas na gente, né? Antes de pensar em querer... É a famosa história do missionário que quer pregar nos Estados Unidos, mas na África e na paróquia dele não quer fazer nada. Exatamente. Olha que eu vou muito para os Estados Unidos. Mas é verdade. O senhor tocou num ponto certíssimo. Por quê? Porque é justamente pela falta dessa compreensão do que é a vontade de Deus. Porque tem muita vontade de Deus sendo dita a vontade de Deus, mas que na verdade é projeto e aspiração pessoal. Eu entendo que quando é vontade de Deus,
Deus dá condições para que esta vontade seja realmente encarnada na nossa própria história. Ah, mas o pai de Santa Teresinha teve um monte de filhos. Opa, vamos olhar para a história de São Luís e Santa Zélia. Vamos ver o tempo que eles viviam, as condições que eles tinham para isso, porque a educação e a dignidade, lendo a vida de ambos que eles deram, não foi melhor para um, melhor para outra. Eles foram vivendo de acordo com aquilo que as possibilidades deles permitiam que eles vivessem. Gente, isso daqui não é para te desmotivar a não ter filhos. Muito pelo contrário. Pelo contrário, mas é para que você entenda. Melhor, mais santo, né? Para que você entenda o que o Padre Kenny disse. Por quê? Gente, o casal santo, Santa Teresinha santa, Leônia já está no caminho para a santidade também. Então, são 4 santos reconhecidamente canonizados dentro de uma casa. E o cara padre não sabe nem os mistérios do terço. Quer se Você comparar. entende? Então, assim, gente, eu digo, não nivele pela régua que é baixa, mas nivele pela régua que é real. A minha avó sempre dizia, dê o passo que a sua perna comporta. E é justamente por conta disso que essa Semana da Família, hoje, a primeira noite, eu percebi que as pessoas tomaram um choque mesmo de realidade, porque quando eu trago, por exemplo, Padre Kenny, um dilema que nós vivemos, 90% dos filhos dos nossos agentes de pastorais não vêm à missa. Não vêm à igreja. Por quê, padre? Entendeu? E o que eu dizia para eles, digo para os senhores e senhoras também. Porque, infelizmente, nós estamos sendo muito bons em fazer coisas na igreja. Mas nós não estamos sendo igreja em casa. E aí aqueles que estão em casa nos veem chegar da igreja e nos veem discutindo, e nos veem falando mal do padre, falando mal do amiguinho da pastoral, com a camisa da pastoral aqui, com a camisa da pastoral, aqui, entendeu? Escrachado. Paróquia, né? São Cristóvão. Exatamente. E aí chega, o filho tá ali jogando, brincando, conversando. Você não lava essa louça. Você, com perdão da palavra, você é um vagabundo, você não faz nada. Então, veja, gente, que o Mahatma Gandhi tinha aquela máxima, né? Que se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia, eu seria também cristão. Embora isso não seja uma justificativa, claro. Mas elucida para nós muitas coisas. Por quê, padre? Qual que é a melhor propaganda vocacional? Nosso testemunho. Sem dúvida. Então eu vejo uma paróquia que tem um padre realizado, e aqui um padre realizado, eu não estou dizendo um padre com muitas coisas. Estou dizendo um padre que é feliz. Feliz. Né? Porque um padre que sorri, esse é o grande sucesso de um padre. De qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa. Então, um padre que é feliz, que é realizado, que não reza a missa de cara fechada, que é feliz acolhendo o seu povo, estando com o seu povo, os jovens olham pra gente e falam assim, eu quero ser assim. Ou pelo menos se questionam. Exatamente. É um projeto de vida que vale a pena investir. Agora, muitos falam assim, padre, meu filho, minha filha não querem namorar, não querem casar, vivem aí cada dia com um. Por que será que eles estão vivendo cada dia com um? Será que o que eles viram e experimentaram de matrimônio em casa os levou a pensar que esse projeto é um projeto de vida feliz? Falido, né? Entendeu? Isso me faz lembrar, é aquela passagem que Jesus ele entra em Jerusalém, todos nós vamos lembrar, domingo de Ramos, e aí todo mundo acolhe Jesus, Hosana, 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 e depois que termina lá a acolhida de Jesus, onde é que eu vou dormir mesmo? E Jesus olha para o lado, olha para o outro, em Jerusalém ele não achou ninguém, que ele pensou, vamos voltar para Betânia, né? E aí no meio do caminho ele se encontra com aquela figueira, e aí a figueira ele manda os apóstolos, não estava no tempo da figueira, o evangelho deixa isso claro, né? E aí Jesus manda os apóstolos lá e pegarem um figo. E aí os apóstolos voltam e falam, mas não tem. E aí Jesus vai lá e amaldiçoa, ele resseca aquela figueira, né? E essa figueira é símbolo de Israel, né? O que Israel era? Porque é interessante a questão da figueira. A figueira, quando dá frutos, ela tem folhas. Quando tem folhas, ela tá com fruto. Então Jesus viu a figueira toda cheia de folhas, mas não infértil, tinha era estéril. E Jesus ele fala no Evangelho de João, no capítulo 15, né? A videira, né? Quando nós não estamos unidos, a gente não dá fruto, né? Não dá fruto. E aí a gente pode chegar e tá cheio de folha, tá com a cruzinha, tá com um tercinho pendurado no pulso, braço, com a camisa da pastoral. A gente pode ir na igreja todo dia, a gente pode ter toda a perfumaria.
Mas aí quando a gente chega em casa... Que os jovens falavam, né, que foi trend durante um tempo aí, sabor católico, né? Sabor católico. Sabor católico, Sabor né? cristão. Sabor cristão. Então, eu acredito que o grande benefício dessa reflexão não é te desmotivar ou apontar para você dizendo assim, tá vendo? Sua casa é assim. A minha também é. Também tenho muitas dificuldades na minha casa, na minha família. Só que o que fez hoje eu poder dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, que foi o subtema dessa noite que tivemos, essa primeira noite da Semana da Família, foi a questão do posicionamento. Isso foi o último gancho que eu usei na minha pregação hoje à noite. A frase de Josué, que muitas das vezes a gente usa e a gente canta, ela se tornou algo romantizado. Só que se nós estudarmos a exegese do texto e a proposta do que Josué faz quando diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós entendemos que é um posicionamento e um grito de guerra a um povo que estava, por covardia, voltando às práticas antigas por medo de enfrentar as realidades presentes, a atualidade do que eles estavam vivendo. Então Josué os convoca e diz assim, gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês precisam se decidir a quem que vocês querem servir. Se é aos deuses dos amorreus, se é aos deuses pagãos, eu não sei o que vocês vão decidir. E olha que beleza, que lindo essa postura de Josué como pastor, né? Eu não sei quanto a vocês. Ou seja, ele não interfere, ele não impõe nada, mas ele se posiciona. Porque, quanto a mim, eu e a minha casa já escolhemos a quem nós vamos servir. Então, a ideia para nós aqui nessa noite é justamente essa. Você vai olhar para o mundo ao seu redor, você vai olhar para as redes sociais, você vai dizer, o mundo está assim. Ok. Mas assim como eu sempre ouvi da minha mãe, você não é todo mundo, entendeu? Eu preciso me posicionar. Se no mundo é assim, se aí fora tem sido assim, eu preciso dizer, não, aqui na minha casa não será. Que na minha casa, os valores que pautam as minhas escolhas, os valores que pautam a educação dos meus filhos, eles podem ouvir tudo o contrário, e vão ouvir, talvez na escola, nas redes sociais, junto dos amigos. Mas a semente foi lançada. Sim. E no tempo dela, ela vai florir. E no tempo dela, ela vai vingar. Porque é palavra de Deus. A palavra pregada com poder e autoridade, ela não volta para o céu sem produzir os seus frutos, os seus efeitos. Eu digo para os pais, não desistam dos seus filhos. Como eu não desisti da conversão da minha casa, padre, foram 26, 28 anos rezando pela conversão da minha família. Os meus pais foram se abrir à proposta do evangelho e a conversão na pandemia. Eu já era padre. Porque aí não teve como, porque eu levei eles para ficarem comigo e a minha casa na pandemia era a minha paróquia virtual. Então era live de manhã, de tarde, de noite. Eles foram entendendo e vendo muitas coisas, viram muitos milagres acontecendo através das lives, viram muitos testemunhos chegando, e minha mãe faz a experiência pessoal dela através da leitura do meu primeiro livro, que é Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos, e a partir disso as coisas começaram a mudar. Hoje, minha mãe não sai do quarto, uma mulher que não queria saber de igreja, que não gostava da igreja, que um dia disse para mim assim, eu sempre lutei contra a igreja, porque eu sabia que um dia a igreja ia vir tirar, Deus ia vir pedir o que era dele de volta. Porque quando eu tentei tirar você, abortar você, você não morreu, era porque você nunca foi meu. Eu vi isso da minha mãe. Você imagina o peso para você ouvir uma coisa dessa da sua mãe. E você vendo Deus fazer, você reza, você prega, você canta, você vê Deus fazendo na vida dos outros, na casa dos outros, e fica se perguntando, mas e a minha hora não vai chegar nunca? Eu também fui tentado muitas das vezes a desistir, porque desistir parece ser o caminho mais rápido. Desistir parece ser a resposta melhor para aquilo que a gente não quer enfrentar. Porque, na verdade, isso me humilhava, Padre Kenny. Me humilhava como padre, a minha família, porque no seminário eu matei todos os meus parentes. Ah, por que seus pais não vieram? Ah, porque minha tia morreu, meu tio morreu, meu primo morreu. Eu matei todos eles. Não tinha mais quem matar para justificar a ausência dos meus pais na minha formação. Porque eles não iam, não acompanharam. Primeira vez que a minha mãe foi entrar no seminário, eu estava quase no meio da teologia. Então, o senhor imagina todas as festas de seminário, todas as convivências, e eu ali sempre dando uma desculpa e tendo, entre aspas, que ser terceirizado como filho de outra família com os meus amigos para não ficar aquele clima insustentável. Só que se eu tivesse desistido,
Se eu tivesse falado assim, vou largar a mão disso, isso é um caso perdido, hoje eu não colheria os frutos que eu colho na minha casa. Então, eu precisei me posicionar. Eu precisei parar de querer esconder a minha família que não era de Deus. Porque durante muito tempo eu escondi. É pouco, mas é meu. E ele é especialista em trabalhar com pouco, né? Exatamente. Me fez lembrar É a minha verdade. Domingo retrasado nós celebramos, o evangelho falava da multiplicação dos pães, né? Despede, né? Exatamente. A tendência Exatamente. despede. Então, assim, Deus trabalha com o barro que ele tem. É. O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixes. Então é isso que eu quero mexer. É insuficiente, mas é meu. Exatamente. Entende? Então, quando eu parei com essa neura que eu tinha de olhar para fora e querer comparar minha família com a família dos meus outros amigos e irmãos, a minha vocação com a vocação dos meus irmãos, que foram coroinhas, que brincaram de missa. Pô, eu sou um padre totalmente ao avesso. Eu não queria ser padre, eu não fui coroinha, eu não brinquei de missa. E Deus me quis. Entende? Então, a Ziza Fernandes, para mim, é uma das cantoras católicas que eu tenho uma admiração muito grande. E em um dos álbuns dela, quando ela grava o álbum Segredos, que é aquele ao vivo que ela gravou no Teatro de São Paulo, no Teatro Municipal, ela usa ali uma frase muito bonita, que ela fala que o inferno começa a não se comparar. E, de fato, todos os infernos que eu vivi na minha vida até hoje, e os que muitas das vezes eu tenho que renunciar e combater, é quando eu deixo de ser grato por aquilo que é meu e eu começo a cobiçar aquilo que não me pertence. Eu vejo que muitas famílias estão se perdendo justamente por conta disso. Quando que o seu celular deixa de prestar? Quando você deixa de ser grato por ele e você olha um que é melhor do que o seu, que você julga ser melhor do que o seu. Quando que o seu carro deixa de ser bom? Quando você deixa de agradecer porque é o carro que você tem, que te leva e que te traz, e você começa a olhar para o carro do seu vizinho, que é mais bonito, que é mais importante, né? Então eu acho que as nossas famílias precisam desse choque de realidade. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Porque é dentro que está a salvação, né? Não está fora, está dentro, né? A Bíblia conta que Saul ficou 40 anos como rei de Israel, né? Mas só 4 anos, os primeiros 4 anos, Deus estava com a mão sobre ele, né? E os outros 36 anos não, né? E isso me fez lembrar daquela, quando você falou de comparação, né? Que talvez a maior queda para Saul foi, claro, ele já estava bem perdido, mas quando ele começou a se comparar com Davi, né? Exato. Quando ele começa a se comparar com Davi, aí ele quer, ao invés de destruir nele aquilo que estava mal, ele quer destruir Davi. Ele quer... E a inveja, né? A inveja, eu digo que a inveja é o espírito do derrotado, né? E, na verdade, o invejoso, qual que é o grande problema dele? Ele não é mau. Na verdade, ele não consegue conviver com a sua felicidade. Então, por isso, ele quer te destruir. No fundo, ele foge da sua própria frustração e transforma a sua frustração em potência, em força, que ele poderia usar essa potência, essa força para conquistar e fazer a história dele. Ele usa isso como algo para destruir o outro. E por isso que Saul termina praticamente enlouquecido, né? Justamente por conta disso. Se a gente olha também para a primeira família, é isso que a gente percebe. Gente, eu fico imaginando, Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de desfrutarem de tudo. De tudo. Só disse assim, é só uma, é só dessa. A gente trocar uma por todas as outras. Parece assim, quando a gente analisa friamente, parece realmente uma coisa ilógica, mas é justamente isso que o pecado faz. Ele nos impede de usar a cabeça. Eu digo que quem pensa não peca. Né? Porque o simples uso da razão, a sua simples capacidade de discernir, já te vai trazer a luz de novo. Né? Então nós precisamos trazer essa luz, essa discussão. A igreja, ela começa em casa, ela tem que ser alimentada em casa, e às vezes você está ouvindo tudo isso e fala, padre, por onde eu começo? Eu digo, comece por onde é possível. Porque também tem o avesso do extremo, né? Aquele que não desiste para aquele que quer colocar Deus goela abaixo de todo mundo, sem respeitar o tempo de cada um. Né? Então, assim, é terrível essa experiência, você já deve ter vivido. Padre, o senhor pode almoçar na minha casa no domingo? Posso, só que eu tenho que almoçar meio-dia, porque eu tenho as outras missas à tarde, tenho os compromissos. É possível? Não, é possível, maravilha.
Só que, padre, o almoço de domingo geralmente é um almoço mais tarde, porque as pessoas já têm um ritmo de vida diferente. Uhum. Só que o dia que o padre vai, se a pessoa sabe que na casa dela tem alguém que almoça mais tarde, deveria ter falado a verdade. Ó, padre, em casa o nosso almoço geralmente é 1h30, 2 horas. A gente se ajeita, ou fala que não dá, ou vai no outro dia. Mas aí a pessoa não fala pra gente que tem gente que almoça mais tarde. Aí a gente chega pra almoçar meio-dia. Aí essas pessoas que almoçam às 2 já estão com o bico desse tamanho, porque tiveram que levantar mais cedo e almoçar mais cedo. O marido que não vai na igreja tá ali na mesa porque a mulher disse que o padre ia e todo mundo tinha que estar. Padre, o senhor reza? Rezo. Ok. Vamos servir? Vamos servir. Prazer, prazer, prazer. Padre, aproveitando que o senhor tá aqui, o senhor podia falar para esse menino aqui para ele ir mais na igreja. Aproveitando que o senhor tá aqui, o senhor podia falar pro meu marido parar de beber. Gente, isso é tão constrangedor pra gente, por quê? Porque qual é a sensação que eles vão ter? Que isso estava combinado com a gente antes. Justamente. E outra, a imagem é que o padre é o quê? Um juiz que dá Exatamente. E no fundo a gente foi ali só pra comer. Então a gente tem esses dois extremos. Da pessoa que quer colocar Deus goela abaixo em todo mundo, sem respeitar o tempo de cada um, ou daquela que simplesmente abre mão de rezar. Então, por onde a gente começa a fazer a nossa casa uma igreja doméstica? Começa por você que vem à igreja. Eu digo assim, enquanto eu não entendi que quem precisava mudar para minha casa se converter era eu e não eles, eu fiquei numa luta que durou 20 e tantos anos. Por quê? Eu achava que o problema da minha casa era eles que não iam à igreja. Só que eu não conseguia enxergar que eu era a figueira estéril. Porque eu estava aqui. Exato, eu estava aqui. Eu ouvia a missa, eu comungava, eu tinha os retiros e as formações. Eles não ouviam nada do que eu ouvia. Então, quem tinha que dar o primeiro passo para as coisas serem diferentes em casa era eu. Não eles, porque eles não tinham com o quê? Não tinha substrato para dar esse passo. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, quanto tempo perdido. E aí eu reverti. Eu deixei de falar de Deus e eu tentei, respeitando o tempo deles, levar Deus para eles de uma outra forma. Então, o meu pai, que é muito simples, um homem muito simples, e que não é de muitas palavras, mas é muito do trabalho braçal. Vou dar um exemplo besta. Eu nunca me preocupei com o fato de que quando chegava meu pai e minha mãe com as compras do mercado, eu ficava sentado no sofá e o meu pai descarregando o carro sozinho. E eu tinha acabado de chegar do seminário, eu estava de férias em casa. Pode parecer algo simples, Padre Kenny. E você podia ter todas as desculpas do mundo de Exatamente, estar cansado. Padre Kenny, mas o dia que a ficha caiu, que o carro parou na frente de casa, que eu levantei do sofá e eu fui pegar uma sacola, pegar uma caixa e ajudar meu pai me olhou de forma diferente. Falou, não, deixa que eu pego. Eu falei, não, pai, deixa eu te ajudar. Pode parecer algo simples, só colocar as compras para dentro. Mas ali meu pai começou a me olhar diferente. Ele deixou de ser um moleque, agora ele está começando a ser um homem. Mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim, muito sincera e até hoje muito verdadeira. E muitas das vezes eu ficava poupando a minha mãe de realidades porque falava assim, minha mãe pensa dessa forma porque ela não vai na igreja. Quando eu comecei a ouvir a minha mãe e dizer assim, peraí, eu estou tentando vencer uma discussão com a minha mãe representa o que está me esperando lá fora do seminário. Eu não vou conseguir convencer em unanimidade as pessoas que estão lá. Eu vou precisar amar e respeitar essas pessoas. Precisar dialogar com elas. Mas como que eu vou dialogar com elas se eu não dialogo com a minha mãe que está em casa, que pensa diferente de mim e em muitas coisas? A mesma coisa com a minha irmã. A minha irmã terminou o doutorado dela em biologia. Você imagina a ideia da minha irmã, a cabeça da minha irmã começa tudo na ciência. A ciência explica tudo. Se eu não respeito isso, como que eu vou evangelizar a minha irmã? Quando eu entendi que o primeiro passo e a iniciativa tinha que ser minha, para que a minha casa fosse uma igreja doméstica, as coisas começaram a ser diferentes. Então eu digo para você que está assistindo, não desista da sua casa, mas faça a leitura daquilo que na sua casa você pode fazer diferente. E uma coisa que eu nunca abri mão, todas as vezes que eu ia em qualquer encontro, em qualquer retiro, eu sempre levava alguma coisa para eles. Fosse uma medalhinha,
fosse um cartãozinho, fosse uma camiseta, para dizer assim: olha, eu estive lá e rezei por você. O meu maior, acho que assim, a minha maior emoção foi um dia quando eu fui no quarto da minha irmã e eu vi que dentro do guarda-roupa da minha irmã tinha todos os presentinhos de encontro que eu tinha trazido para ela. Então, mesmo talvez ela não indo na missa e não indo na igreja, a presença de Deus para ela estava naquilo, porque ela não se desfez de nada. Ela guardou tudo. Então, aquilo tinha um valor para ela. E através deste valor que ela deu àquilo, Deus estava trabalhando também no coração dela, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, mas estava. Nunca abrir mão de no Natal, gente, antes de fazer a ceia, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, vamos abençoar. Hoje eles cobram isso de mim. Na última ceia eu estava tão cansado, depois de duas missas do Natal, eu já cheguei, já queria já logo, né? A gente não vai rezar? Então, eu acredito, Padre Kenny, que para mim isso é igreja doméstica. É a máxima franciscana, né? Que a gente tem que levar a nossa vida de modo exemplar, porque pode ser o único evangelho que alguém o outro vai conseguir, ler, né? E é um peso para nós. Mas de fato, assim, tem que ser. Porque Jesus, ele, quando fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, ele não deixa de dizer que tem jugo, que é um fardo, né? Mas é um fardo que a gente consegue levar se tiver unido a ele. Ele é o nosso bom sirineu. E de curtir também, né? Eu vejo que assim, nós esquecemos que seguir Jesus não deve nos fazer pessoas tristes. Não, é. Eu vejo hoje uma ideia de espiritualidade, de santidade muito triste, muito de uma vida muito austera, mas não uma austeridade saudável, mas uma austeridade que passa a ser desumana. Até que nega um pouco o mundo, né? A própria humanidade. Então, assim, poxa vida, como é gostoso poder sair com a minha família e a gente se sentar numa mesa de restaurante e a gente ficar ali. Ou quando não conseguimos, a gente come uma pizza junto. Isso fala muito mais do que eu fazer uma pregação de 1 hora sobre o amor dentro de casa. Sim. Sabe? O preparar a ceia junto, ou ajudar minha mãe a lavar a louça, ou guardar os... Porque minha mãe não gosta de deixar a gente fazer nada, né? Ela quer fazer tudo. Mas tem coisas que ela não precisa pedir para eu fazer, né? E quando eu faço, isso é um gesto de amor também. E a gente tem que ser feliz, gente. Eu vejo, por exemplo, as pessoas não celebram as pequenas conquistas. E as pequenas conquistas precisam ser celebradas, porque são as pequenas conquistas que ensaiam as grandes conquistas, as grandes vitórias. No dia que a minha mãe pediu para mim assim, você me ensina a fazer novena? Aquilo para mim, pra gente é tão simples. Uma novena. É só pegar lá e ler. Não, mas eu tive a oportunidade de ensinar a minha mãe a rezar uma novena. Aquela mãe que dizia para mim que igreja é perda de tempo, que igreja é pra gente desocupado. Celebra essa conquista. Vai pro altar e reza, agradece, oferece isso. Quantas e quantas vezes em casa a gente ouve assim, tá indo pra missa? Tô, reza por mim. E às vezes isso soa pra gente como assim, que folgado, porque ele não vem rezar, né, comigo. Poxa, mas já é um sinal. Claro. Já é um aceno. Então eu acho que igreja doméstica é tudo isso, padre. E pequenas conquistas, às vezes que nem passa pela... Não vou nem entrar no mérito da conversão. Às vezes por coisas mundanas, vamos dizer assim. Talvez não seja a melhor expressão, porque algumas pessoas podem colocar uma conotação negativa, mas as coisas do mundo. O meu filho conseguiu passar de ano. Quanto tempo eu levei para agradecer a Deus numa prece, numa oração? Exato. Mas aquele pedido de desespero da uso da droga ou que tá saindo, não sei o que, aí eu vou lá e faço campanha, não sei o que. Eu sempre gosto de lembrar aquela passagem. Se eu não sou fiel no pouco, eu não vai confiar mais. E outra, lembrar que a missa é ação de graças. Eu vejo que as pessoas não são mais capazes de agradecer. Não são mais capazes de fazer ação de graças. Virou, muitas das vezes, uma petição e não se celebra as pequenas conquistas. E também, Padre Kenny, não se leva mais a vida com leveza. Né? Eu falo a partir da minha própria experiência.
Acho que conforme a gente vai ficando mais velho, eu vou fazer 41 anos esse ano. O padre de 41 anos é totalmente diferente do que se ordenou com 33, né? Então, hoje eu olho para trás e eu vejo que o grande ganho que o cristianismo nos trouxe foi a capacidade de fazer com que o nosso Deus não fosse alguém impessoal, mas alguém que andou com a gente, que está com a gente. Para mim, a imagem do Emanuel é uma das imagens mais lindas quando eu penso no ser cristão. Não é o Deus que está longe, é o Deus que está com a gente, né? Os jovens estamos juntos, né? É o Deus que está junto, é o Deus que está dentro. Quando a gente entende isso, a gente consegue se sentar à mesa e fazer uma refeição de forma feliz, porque, meu Deus do céu, os maiores milagres de Jesus se deu assim, em torno da mesa, nas celebrações. A gente não come mais junto, Padre Kenny. A gente não come mais junto. Isso para mim é uma coisa que me pega muito, porque como os meus avós eram mineiros, então todo final de semana sempre tinha alguém na casa da minha avó. Sempre tinha um tio, uma tia, um primo, uma prima. A maior alegria da minha avó era alguém bater no portão, alguém que está chegando para almoçar. Os meus avós eram muito simples, às vezes não tinha nem mistura. Meu avô saía, coitado, para comprar 4 gominhos de linguiça, que minha avó ia cortar, ia preparar com uma cebola, ia fazer um molho, era o melhor que eles tinham para oferecer. Mas a alegria deles de ter alguém em casa, de se sentar à mesa junto, é algo que eu nunca mais esqueço. Hoje você fala disso para as pessoas, ai, chegou alguém aí, fala que eu não tô. As pessoas não se sentam mais à mesa. Não. E as minhas recordações de mesa? Na mesa era que as coisas eram resolvidas. Então, assim, era ali que muitas das vezes meu avô chamava a minha atenção, que às vezes meu avô falava pra minha avó, essa comida hoje não tá legal, que meu avô falava assim, então você quer melhor, vai você e cozinha. Mas tudo se resolvia ali. Ninguém ficava protelando, ou ninguém ficava muitas das vezes guardando rancor, porque ali já chorava, já brigava, e já terminava. Minha avó, vou pegar a sobremesa, já levantava, já trazia a sobremesa, colocava doce, todo mundo comia o doce ali, meio que com raiva, mas já comia o doce, já vinha o café, daqui a pouco já tirava a mesa, e daqui a pouco era o café da tarde, punha a mesa de novo, e daqui a pouco estava tudo bem. Porque a mesa de casa, e eu dizia isso na palestra de hoje, quando a mesa de casa não vai bem, a mesa do altar do Senhor não tem sentido. Né? Então, há uma ligação entre o altar em casa e o altar na igreja que nós precisamos resgatar. Nosso Deus, ele fez refeição, né? Ele se deu, inclusive, Se deu. Bem, padre, que alegria nós podemos falar um pouquinho hoje. Eu queria que você deixasse suas redes sociais e também... o senhor tem um livro, né? Tá aqui o livro? Sim. Tá ali. O David vai pegar pra gente o livro ali pra mostrar. Se eu quiser comprar, como é que eu faço? Legal. Nós temos aí nas nossas redes sociais Padre Diogo Albuquerque. Todas as minhas redes é Padre por extenso Diogo Albuquerque. Então, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, em tudo que tiver rede social, o Padre tá lá. Esse daqui é um dos meus livros de família, né? Não desista da sua casa. Aqui eu conto um pouquinho do grande embate, do grande combate que nós temos travado nos tempos de hoje para levar a nossa família para o céu. E eu te digo aqui como eu fiz para não desistir da minha família. A segunda parte do livro é uma coletânea das orações que eu fiz ao longo desses 26 anos pela conversão da minha casa. Então aqui tem novena de Santa Rita, que é a minha padroeira, que é a Santa das Causas Impossíveis. Né? Aqui tem novena de São Bento, aqui tem quaresma de São Miguel. E assim, gente, olha, vocês não estão tocando, mas é capa dura. É muito bonito o livro, viu, gente? É resistente. Excelente. E eu fiz questão de fazer dessa forma, por quê? Porque por ser um livro de manuseio de oração, a brochura dele precisa ser boa, né? E há um detalhe aqui, que é a Sagrada Família, Jesus de Nossa Senhora sustentando a casa. E a casa está acesa, né? Ou seja, quando Jesus está dentro da nossa casa, a nossa casa está iluminada e ela está amparada por Nossa Senhora e por São José. Então, se você quiser adquirir, pode entrar em contato nas minhas redes sociais e lá manda mensagem e a gente disponibiliza para você o link e faz chegar na sua casa. Maravilha. Esse é seu de presente. Obrigado, claro. Padre. E tem os das mulheres também, que depois eu vou deixar com o senhor poder trabalhar com as suas mulheres. Exatamente. O livro que o senhor fez para as mulheres, eu estava ouvindo o senhor falar um pouquinho dele, fala
as personagens bíblicas. É um itinerário de cura da alma feminina a partir da palavra de Deus. Porque o que a gente entendeu nas minhas inspirações de orações e conversando com o editor? Que se a gente fica só na experiência espiritual, a gente corre um sério risco de, depois que a experiência passa, a pessoa ir junto com a experiência. Então, para a gente poder criar raiz e fazer com que essas mulheres fizessem uma experiência de conversão autêntica, então é preciso ter a espiritualidade, mas também ter a doutrina. Uhum. Essa doutrina nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus conta a história de Deus na vida das pessoas. Uhum. Então, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, de Eva até Nossa Senhora, nós tratamos dos temas que mais tocam a alma feminina. Por exemplo, o pecado em Eva, a esterilidade em Ana, a espera em Ruth, a ousadia na vida de Judite, aquela capacidade de chamar a atenção de Deus da mulher cananeia, por exemplo, que diz, eu só preciso da migalha, não é? Então a gente conseguiu elaborar através dessas personagens e a partir da história delas os dramas e as feridas mais presentes dentro da alma feminina. Uhum. E por ser um livro que trabalha com a cura interior, nós entendemos que a gente precisava, nesse tempo que a gente vive, que o povo é totalmente simbólico e sinestésico, levar as mulheres para uma parte prática. E aí nós colocamos então a arte-terapia dentro do livro. Então no final de cada capítulo tem um QR Code para que a mulher acione a trilha sonora daquele capítulo, daquela história. E enquanto ela vai ouvindo aquela canção, ela vai dando a cor para aquela personagem. Eu não sugiro a cor, porque eu tive um padre salesiano que me inspirou muito na vida e a escrever, Padre Mário Bonatti. Ele dizia que a vida tem a cor que você pinta. Então, a partir da experiência que a mulher vai fazer com aquela história no momento da vida dela, ela vai dar a cor para aquele desenho. Então, não vai ter um desenho igual ao outro. Porque cada história é única, porque cada experiência é única e fundamentado na palavra, porque a gente sabe que a palavra é a que salva e que liberta. Que maravilha, Padre. Que bom. E você que deseja, então procura lá nas redes sociais do Padre Diogo. Você vai poder garantir os seus livros. Vale muito a pena. Recomendo para você. Padre, muito, muito obrigado. Uma honra, Padre Kenny, estar pessoalmente com o senhor, porque assim, pelas redes a gente já se conhecia, mas pessoalmente pela primeira vez. E fica o convite também para que o senhor possa estar conosco na nossa paróquia em Bragança Paulista. Hoje tive a grata surpresa de saber que ele já esteve lá, só que quando eu não era pároco. Era com outro padre. Então ele já sabe o caminho, né? Então, por favor, volte, porque o seu ministério também ilumina muito o meu e eu quero que ilumine do meu povo também. Amém, muito obrigado. Estaremos lá no cerco de Jericó. De Jericó, né? Isso aí. E não desista das redes sociais, por favor. Ai, misericórdia. A gente precisa de padres, nós precisamos de reforço nesse exército, principalmente de pessoas de verdade, né? E quando eu falo de verdade, não só de verdade fisicamente, mas de verdade no propósito, na inteligência, no objetivo pelo estar nas redes. Não é como a gente dizia hoje à tarde, não é estar nas redes por estar, mas é estar lá porque a gente entende que ali é um lugar que a gente precisa estar porque o nosso povo está ali. Então, por favor, não desista, insista e avance para águas mais profundas. E parabéns ao pessoal dos Atos dos Católicos. Aqui tem o David, né? Tem mais uma galera da Pascom que trabalha aqui, que é uma meninada, uma moçada muito para cima. Pena que eles não puderam ficar por conta do horário, mas a minha gratidão e meu incentivo para vocês, para que vocês continuem levando o evangelho através das redes. Amém, amém. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha aí. Vai dar bastante corte legal, viu? Vai. Então... O papo foi bom, foi muito bom. O povo fica feliz de ter esses papos entre padres assim, né? Então, muito obrigado, gente. Você que acompanhou, envia nos grupos de WhatsApp da sua família, manda pra alguém, recomenda. Às vezes, se alguém com uma família passando em crise, por algum momento de dificuldade, por alguma provação, inclusive, envia esse vídeo pra alguém e talvez você possa ajudar a curar muitos corações que possam estar feridos. Padre, muito obrigado mais uma vez. A casa é Tamo sua. junto. Sua bênção. Deus abençoe do céu, sua bênção. Deus abençoe também, querido. Amém, Até amém. mais. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Tchau, gente.